Olá, no vídeo de hoje a gente vai ter uma temática um pouco diferente, aproveitando aí para entender um pouco a respeito das fobias e também a respeito ali de aversões. Hoje a gente vai falar da diferença entre duas coisas, a diferença entre a misoginia e também a diferença entre a ginefobia. Que tem a ver com ódio, tem a ver com medo e que a gente não pode misturar os dois e não pode colocar os dois na mesma categoria. Então hoje a gente vai entender a respeito do que seria tanto a misoginia, que nesse caso é um ódio e aversão a mulheres, assim também como a ginefobia, que seria o medo ou a aversão anormal às mulheres. Quer saber mais a respeito disso? Então pega a sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista e sexólogo e hoje a gente vai falar a respeito de duas palavrinhas que, querendo ou não, remete ali à questão do sentimento humano para com as mulheres, mas que um tem a ver com medo e outro tem a ver com ódio ou uma aversão, tá? Que seria a respeito da misoginia e a respeito da ginefobia. Antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a gente consiga entregar mais vídeos a respeito deste e também outros assuntos sobre a psique humana para você. Além disso, se inscreva no canal para a gente poder ali atingir o maior número de pessoas. Quanto mais curtidas nos vídeos, quanto mais procura, assim também como quanto mais interação no canal, a informação chega para mais pessoas, acaba tendo recomendações, né? YouTube andou sabotando um pouquinho a entrega dos vídeos, então se você se inscrever no canal, se você deixar o seu like no vídeo, com certeza muitas pessoas vão poder assistir os vídeos, se informar melhor e, claro, compartilhe também o vídeo para quem você acha que precisa saber dessa informação. Afinal, a gente sabe que a informação de qualidade está difícil no mundo de hoje. E, claro, saúde mental não tem preço. Então, vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito de misoginia, a gente precisa entender que estamos falando a respeito de um ódio, tá? E quando a gente fala sobre ódio, tem a ver com uma aversão anormal às mulheres, onde realmente o indivíduo acaba tendo um ódio descomunal e muitas vezes desmedido a pessoas do sexo feminino, independente se é o sexo feminino cisgênero ou transgênero, ou seja, a pessoa tem um ódio, ela tem ali uma aversão muito grande, né, de maneira odiosa, de maneira perversa para com o indivíduo do sexo feminino. E aí, esse ódio que acaba sendo gerado, né, ele tem a ver ali com experiências pessoais ou traumas ou qualquer outra coisa que, em vez de despertar uma fobia ou um medo, que é o que a gente vai falar um pouco mais adiante, acabou despertando uma perversão, ou seja, a pessoa ela acha e ela não se conforma a respeito de alguma situação que acabou passando com alguém do sexo feminino, e aí nesse caso acaba tendo uma aversão de ódio. Ou seja, a pessoa ela pode ali agir de maneira violenta, agir de uma maneira sem pudor ou até mesmo de uma maneira muito humilhante para com uma mulher, né? E essas pessoas que têm esses ódios, né, descomunais ou às vezes sem explicação, é o que acaba depois se tornando aí serial killers ou até mesmo tem ali uma certa sociopatia ou psicopatia para com pessoas do sexo feminino, né? E nesse caso a misoginia ela acaba acontecendo, né, grande maior parte das vezes de pessoas que acabam demonstrando isso são os homens, né? São pessoas do sexo masculino que acabam aí tendo um atrito, seja por alguma questão de vivência ou uma predisposição até mesmo a odiar pessoas de sexo oposto, né? E nesse caso isso acaba trazendo várias complicações e vários problemas, porque a convivência, né, assim também como o contato social dessa pessoa com pessoas do sexo oposto ou do sexo feminino, né, acaba sendo bem violenta e pode acarretar aí muitos problemas, desde episódios de humilhação, assim como agressões física e verbal,
né? E essas pessoas acabam pregando um ódio, né? Muitas vezes sem razão alguma, né? Desde maneira intelectual, assim também como prega movimentos onde falam que as mulheres ali precisam morrer, ou falam que as mulheres são seres desprezíveis, ou até mesmo justificam seus atos violentos como uma retaliação às mulheres, né? E muitas vezes o motivo não fica muito claro, né? E, claro, obviamente isso é algo totalmente descomunal, né? E que, assim, enquanto o indivíduo, por liberdade dele mesmo de pensar, ele pode realmente ter um ódio para a mulher. Mas a partir do momento que ele acaba pregando isso de maneira pública, ou até mesmo chega a violentar a mulher de maneira física, verbal, ou sexual, ou psicológica, aí sim acaba se enquadrando em questões clínicas. Assim também, se for comprovado, né, a questão clínica, ou até mesmo pode ser enquadrado em questões criminais e questões jurídicas aí para com as pessoas que ele acabar ali prejudicando de fato, tá? Então a pessoa que é misógina, ela é uma pessoa que tem ódio para com as mulheres, diferente das pessoas que têm ali um medo ou aversão de medo às mulheres, que são no caso das pessoas que têm ali uma ginefobia ou ginecofobia, né, que seria um medo descomunal, um pavor ou um desespero em ter contato com pessoas do sexo feminino, né? E essas pessoas, elas têm uma fobia gigantesca, elas ficam em desespero ao estar em contato ou próxima de pessoas com a característica de ser do gênero feminino, seja cisgênero ou transgênero. E essas pessoas que têm ali essa ginefobia ou ginecofobia, a melhor maneira de explicar, caso você queira escolher uma palavra, são pessoas que tiveram ali um histórico de traumas, histórico de abusos, histórico de rejeição, ou que tenham ali algum trauma em alguma parte da vida que, em vez de se tornar ali uma perversão, acabou se tornando uma neurose, uma fobia. Então essa pessoa, ela vai ter medo, ela não vai ter ali um pregar de ódio, não vai ter ali realmente um comportamento impulsivo de ódio. Ela vai ter um comportamento impulsivo de medo, e que por acaso, se ela se sentir muito ameaçada ou sem saída, ela pode sim ter uma aversão a ponto de se tornar uma pessoa mais violenta, tá? É importante a gente definir essas diferenças, porque nem toda pessoa que tem ali essa ginefobia quer dizer que é uma pessoa misógina. A pessoa, ela ali agiu como se fosse um instrumento de defesa. Isso não quer dizer que isso é algo bom, tá? Isso pode ser algo desproporcional, tá? Mas a gente precisa entender essas questões, porque nem toda reação violenta ou nem toda reação ali descomunal que acaba acontecendo contra uma pessoa do sexo feminino quer dizer que tem a ver ali com uma misoginia, né? Às vezes a pessoa, ela tem ali um medo, um pavor, uma aversão à mulher, e por acaso sentir encurralada acaba acontecendo uma questão violenta. Igual se, por exemplo, fosse o contrário, né? Uma mulher ali, de fato, ter uma reação violenta por ter ali um medo descomunal ou um pavor descomunal contra pessoas do sexo masculino. O fato dela agir violentamente numa situação onde ela se encontra encurralada ou ameaçada como algo de autodefesa, não quer dizer que a pessoa, ela seja uma pessoa misândrica, ou seja, ela tenha um ódio contra os homens, né? Mas sim que é uma reação violenta. De todas as formas, a reação violenta nunca é o caminho, nunca é o ponto, vamos dizer, correto da situação, e nunca é a melhor solução para isso, tá? Então, é bom nós separarmos a questão da misoginia, da ginecofobia ou ginefobia. Dessas situações é melhor separar os dois para que realmente não haja uma generalização ou tenha aquela falácia totalmente errada de alguns movimentos, às vezes feministas, que acabam falando, né,
que os homens eles têm ódio das mulheres por medo, ou a questão do ódio, né, que os homens sentem pelas mulheres é simplesmente algo por medo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente sente medo, a gente sente pavor. E assim também como quando a gente tem pavor, nós não sentimos ódio daquilo, né? Quando você tem um medo, o medo ele acaba dominando você, né? O instinto do medo acaba dominando você. Você não fica com instinto de ameaça, de luta quando você está com medo. Você fica acuado, você tem ali uma questão de adrenalina para fuga e não para enfrentamento, que acaba acontecendo aí nessa questão. Pelo menos esse é o viés psicanalítico da coisa. E bom, em ambos os casos, né, se realmente tiver aí uma reação misógina, né, que é a pessoa com a misoginia, ou até mesmo a questão ginecofóbica, ou seja, a pessoa ter medo de indivíduos do sexo feminino, o ideal é você buscar aí a psicoterapia, né, buscar ajuda profissional, seja uma pessoa que seja terapeuta, seja um psicanalista, um psicólogo ou qualquer outro terapeuta que trabalhe ali com vertentes dentro das escolas da psique humana, ou algum terapeuta que realmente possa te ajudar a respeito disso, que seja capacitado, né? Assim também como ter ali um papel de conscientização, tentar se inserir em pessoas que, em ambientes que essas pessoas do sexo oposto, do sexo feminino possa realmente ter ali essa questão, né, de você ter contato para entender que algumas vezes é o preconceito ou pré-julgamento sobre algumas coisas e conseguir realmente melhorar essas questões de fobia ou até mesmo diminuir a questão da misoginia. Obviamente, nenhum ódio, né, é justificável, ainda mais a respeito de coisas que não tem nenhum sentido específico, tá? E que a gente precisa realmente ir combatendo essas coisas, tá? E um último recado, né? A misoginia não quer dizer machismo, tá? A misoginia é o ódio das mulheres. O machismo é enxergar o homem como uma questão de um ser superior às mulheres, ou até mesmo enxergar as mulheres como um ser inferior aos homens. Esse é o machismo. E a misoginia, de fato, é o ódio sem explicação nenhuma para com as mulheres. Pode ser que a misoginia tenha ali um berço no machismo, mas não quer dizer que os dois sejam os mesmos. É bom a gente entender dessa forma para que a gente não consiga colocar tudo isso no mesmo balaio e acabar categorizando pessoas, rotulando situações de maneira errônea e muitas vezes até ridícula, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e até mesmo deixar o seu like no vídeo, para que as pessoas consigam encontrar esse vídeo e ter a informação correta, tá bom? E claro, nunca se esqueçam, saúde mental não tem preço. Muito obrigado mais uma vez, por hoje é só e até mais.